paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma segunda-feira, iniciando mais uma semana. Estamos aqui fazendo nosso devocional, né? E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus falou no meu coração. Que bom estar com vocês neste café da manhã com Jesus e que nós vamos aprender mais da palavra, estudar, ouvir a voz de Deus todos os dias, né? Eu quero compartilhar com vocês hoje o livro de Gênesis 41. Mas primeiro eu quero pedir a você, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, comenta, compartilha, né? Você vai me ajudando, né, a semear a palavra de Deus. Faça isso agora, para que você não venha se esquecer. Eu quero compartilhar com vocês Gênesis 41, versículo 33, que fala... O título do texto é José interpreta os sonhos de Faraó. Mas hoje eu quero destacar com vocês o versículo 33 ao 36, que fala: Procure agora o Faraó, um homem criterioso, sábio, e ponham no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem aos anos bons, que virão a fazer estoques de trigo, e sob o controle de Faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Aleluias, glórias a Deus, né? Este texto fala, né, que José é chamado ali, José que estava na prisão, Faraó sonha, né, ali com as 7 vacas gordas, 7 vacas magras, com as espigas boas, espigas mirradinhas, né, as espiguinhas, e ali Faraó fica muito incomodado com este sonho, e ali o seu copeiro diz a Faraó, né, se passaram 2 anos, né, e que José estava lá, e que ao final de 2 anos diz, né, que Faraó teve o sonho, e o copeiro que José tinha ajudado lá na prisão, ele se lembra de José, né? Deus faz o copeiro se lembrar de José no momento certo, né? Nós já vemos aqui a permissão de Deus, porque nós pensamos assim, ai, que injusto, mas tudo é permissão de Deus, né? Então o copeiro se lembra de José no momento certo, na hora certa, e ali mandam chamar José lá na prisão, que estava preso injustamente, né? Sendo acusado de ter tentado abusar da mulher de Potifar, né? E José fica ali preso injustamente. E nesse versículo nos mostra que as instruções já de José interpreta o sonho, ele diz que Deus é quem vai ajudar, né? Que ele não é capaz, mas que Deus iria revelar a Faraó o sonho. E ali ele interpreta o sonho e diz que vai haver 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Os 2 sonhos de Faraó, com as vacas e com as espigas, eram o mesmo sonho. Era que Deus estava falando que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então José fala ali, né? Procure Faraó um homem criterioso, sábio, que ponha no comando do Egito, né? Para que viesse estocar, para que viesse... Deus dá ali também a José a estratégia do que fazer, né? Logo após que ele interpreta os sonhos, ele também dá o que fazer, né? Diante desse sonho. E ali José é colocado como governador do Egito no versículo 37, porque Faraó, né, pergunta, quem que vamos achar, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino, né? E a palavra nos diz no versículo 39 que Faraó diz a José, uma vez que Deus revelou a você todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você, né? José ali é colocado como governador do Egito, mas José segue ali o plano que Deus havia lhe ordenado. E mais logo à frente, nós vamos ver na palavra do Senhor, no versículo 47, que fala que... E aí o versículo fala que José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenou o trigo recolhido nas lavouras das redondezas, e assim José estocou muito trigo como areia do mar.
Tal era a quantidade que ele parou de anotar. Por quê? E além de toda medida, né? Nós vemos aqui que o que José fez foi algo grandioso, maravilhoso, mas foi tudo com a direção de Deus, né? José ouviu a voz de Deus, José era um homem direcionado por Deus, né? E mesmo em meio a tantos momentos difíceis que ele passou, tudo que José passou tinha propósito, né? E nós vemos aqui, né, que ali ele teve seus filhos, Manassés e Efraim também, né? E Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa de meu pai, ali quando fala que ele teve Manassés, né? O significado do nome do seu filho, e Efraim, que Deus me fez prosperar na terra onde eu tinha sofrido, né? Deus fez algo tão grande. Deus fez algo tão grande na vida de José, mas porque ele ouviu a instrução de Deus, né? Era tanta coisa que a palavra diz que ele não conseguia nem mais anotar a quantidade daquilo que ele conseguiu armazenar, de que ele conseguiu. O crescimento foi tão grande na vida dele, naquilo que tudo que ele colocava a mão foi abençoado, porque ele ouviu a voz de Deus, né? Ele conseguiu, ele ouviu a voz de Deus, né? Que possamos ouvir a voz de Deus, ouvir a instrução de Deus. Deus deu uma direção a José, Deus deu um norte para ele fazer algo, e ele foi obediente a isto. E por isso houve um crescimento maravilhoso na vida de José. Que eu e você também possamos crescer desta maneira, né? Como José. Foi na direção que Deus deu para José que houve crescimento, José prosperou, José teve uma virada em sua vida. Mas José foi aquele que obedeceu àquilo que Deus havia ordenado, né? Permaneceu confiante, trabalhou bastante, né? Juntando, fazendo, armazenando, ouviu a instrução, e foi onde Deus prosperou a vida de José. Deus transformou, Deus mudou, e também através disso ajudou muitas pessoas. Que eu e você possamos, como José, ouvir a voz de Deus. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, né? E nós vemos isso na vida de José, pela transformação de vida, né? Ele não sabia porque tinha passado por tudo aquilo, mas diante desta palavra, quando tudo se cumpriu, foi que ele pôde ver, né? Todo o sofrimento que ele passou, tudo que ele passou tinha propósito, né? Tudo nessa vida tem propósito, entenda isso, que nós viemos entender isso, né? Os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja um missionário, curta, compartilha, se inscreve no canal e juntos vamos semear a palavra de Deus. Eu sei que eu tenho mandado essa semana um pouco falha aqui nas gravações, porque eu não tenho conseguido ter tempo de gravar assim, porque as crianças estão em casa, né? Esses dias foi feriado, foi eleição, criança ficou doente e a rotina ficou muito puxada, e às vezes aqui é muito barulhento, muito barulhento. Muitas vezes eu paro, que é moto passando, hoje fogos, né, segunda-feira, e criança fazendo barulho, né, da vizinha tá aqui comigo junto também, tomando café da manhã, e às vezes eu não consigo gravar, mas eu fico grata a Deus por você estar aqui todos os dias junto comigo, né? E juntos vamos semear a palavra do Senhor, amém? Que nós venhamos entender que às vezes a gente não entende aquilo que acontece em nossas vidas, mas tudo é permissão de Deus, né? E nós vemos isso na vida de José, né? Tudo que ele passou tinha um propósito, tudo tem propósito, e que possamos ouvir a direção de Deus e obedecer a direção de Deus, né? Que haverá crescimento, um crescimento abundante, em uma quantidade que sem medida. Haverá crescimento em todas as áreas de nossa vida, quando nós paramos para ouvir a voz do Senhor e obedecemos. Amém? Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir. Deus abençoe.